E agora, daqui para a frente, o que é que irá suceder? Isso justifica de alguma forma a posição dúbia da China, portanto a China precisa da Rússia como fornecimento de matéria-prima, mas precisa do Ocidente para escoar o produto final, digamos assim, e isso justifica essa posição dúbia? Completamente. A China tem uma posição ambivalente, porque a China não se pode dar ao luxo de deixar de ter acesso a matérias-primas a um preço razoável, sejam elas petróleo, seja gás natural, sejam metais. Nós sabemos que a Rússia é muito rica em metais importantes para a produção de matérias tecnologicamente evoluídas, é rica em ferro, é rica em muita coisa. Portanto, até inclusivamente alguns metais preciosos, a Rússia tem as maiores reservas do mundo. Portanto, quer o acesso a esse tipo de matérias-primas, quer também a energia como um todo. Mas não se pode dar ao luxo de ser sancionada pelo mundo ocidental, porque os grandes consumidores é o mundo ocidental. Exatamente. Vamos só dar um exemplo. Em África, temos a grande África, a África subsaariana, por exemplo, quer dizer, é onde um agregado familiar pode comprar um par de sapatos cada um por ano, umas sapatilhas, uns chinelos. Nós não. Nós no mundo ocidental, hoje em dia, são raras as pessoas que não têm uma sapateira com 40 ou 50 pares de sapatos, ou 20 ou 30 casacos, 10 ou 20 pares de calças. Somos um mundo, nós somos a sociedade de consumo. Exatamente. Portanto, e é esta sociedade de consumo que alimenta o crescimento económico chinês. Portanto, a China não se pode dar ao luxo de hostilizar completamente o mundo ocidental. E é por isso que tem tomado esta posição um pouco ambivalente. Tem-se mantido um pouco à margem. Se apoia de alguma forma a Rússia, fala de forma encoberta, porque não o pode fazer às claras, porque, inclusivamente, a administração norte-americana, através do seu presidente e do secretário do Secretary of State, o equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, já terá dito várias vezes que a China, se o fizer, que será sancionada também. Exatamente. Portanto, a China não o pode fazer. E isto para terminarmos, portanto, a Rússia olha para os Estados Unidos como uma superpotência, não quer ser governada pelas regras americanas, porque não acredita nos modelos das economias liberais, porque a Rússia não é uma democracia, não o é. Olha para a China com capacidade para poder vir a ser uma outra superpotência e pergunta a si própria, então e nós? E nós somos o maior país do mundo, 12 fusos horários, 17 milhões de quilómetros quadrados, já fomos uma superpotência à escala global, como é que vai ser? O que é que nós vamos ser? Aqui na grande Eurásia, vamos ser vassalos da China? Então, o que é que a Rússia faz? Olha para o seu espaço, para aquilo que considera seu por direito. Olha para a Ucrânia, poderia olhar para os países bálticos, olhava para a Finlândia, que estavam desprotegidos porque ainda nem sequer pertenciam à NATO, para a Suécia, para estes primeiros países, para a Moldávia, mas ninguém nos garante que não olhe também para a própria Europa Ocidental, porque só pode haver um mundo com 3 superpotências se a Rússia de alguma forma se transformar num país ou no polo, num grande centro polarizador de outra grande economia, de outra grande unidade geopolítica à escala global, porque a Rússia só tem 140 milhões de habitantes e tem um PIB per capita que é inferior ao da China. Portanto, vamos ver, a Rússia equivale mais ou menos à economia russa com 140 milhões de habitantes, equivale mais ou menos à economia espanhola com 43 ou 44 milhões de habitantes, para termos a noção das coisas. Portanto, como é que a Rússia consegue, neste mundo, portanto, e existem todos estes geopolíticos que gravitam no Kremlin e que têm a ideia de restaurar o velho esplendor da Rússia imperialista. Este é o verdadeiro motivo. Sim, mas isso implicaria entrar em conflito direto, por exemplo, com a NATO, não é? A invasão de qualquer país que estivesse dentro do Tratado Atlântico, do Atlântico Norte, de acordo com o artigo 5, não é? Com o célebre artigo 5, provocaria uma reação imediata da NATO. Portanto, até que ponto é que essa veleidade russa era de alguma forma realista? 2 aspectos importantes. A Rússia tinha que aproveitar uma janela de oportunidade para se lançar sobre a Ucrânia, porque a Ucrânia, era sabido, estava em conversações com a NATO por forma a transformar-se em mais um país da NATO.
Portanto, e se isso se efetivasse antes da invasão, iria ser um problema para a Rússia. Portanto, a Rússia tinha que aproveitar uma oportunidade. Depois, a Rússia tinha a noção que já tinha criado uma enorme dependência aos países da Europa da sua energia, designadamente a Alemanha, a Itália e por aí fora. Portanto, acreditou que de alguma forma a Europa não iria reagir de uma forma tíbia, como reagiu quando foi anexada a Crimeia. Exatamente. Portanto, havia uma janela de oportunidade que tinha que ser aproveitada, enquanto a Ucrânia não pertencesse à NATO. Porque depois da Ucrânia pertencer à NATO, o problema é outro. Claro, obviamente. O problema é outro, porque existe o dito artigo 5º e que obriga os Estados a defenderem-se uns aos outros. Portanto, é nisto que a NATO se baseia. A NATO é uma organização de defesa coletiva. Mas você pode dizer, mas a União Europeia também tem o artigo do Tratado de Lisboa 42.7. É verdade, também obriga. Só que a União Europeia ainda não construiu um mecanismo de defesa comum para poder cumprir com aquilo que está consignado no artigo 42.7 do Tratado de Lisboa. E os outros sabem disso. Portanto, tratou-se de aproveitar uma janela de oportunidade que se poderia fechar. Então isso não terá sido uma certa ingenuidade da parte dos países ocidentais de perceber que alguma coisa iria acontecer e seria em breve, não é? A partir do momento em que a Rússia concentra a quantidade de tropas que concentrava junto à fronteira da Ucrânia, quer dizer, uma ação, qualquer tipo de ação militar estaria iminente. Nós não poderíamos ter feito qualquer coisa antes para reduzir essa dependência económica e energética que tínhamos da Rússia? Poderíamos e deveríamos, porque a verdade é que se acreditou na boa vontade da Rússia. Até determinada altura, acreditou-se que a Rússia podia ser um parceiro. Por exemplo, a Rússia... Sim, mas já tínhamos o exemplo da Crimeia, já tínhamos visto que... Mas até aí a Rússia tinha sido um parceiro na luta contra o terrorismo, e tinha sido de facto. Depois aconteceu a Crimeia, mas parece que o mundo ocidental preferiu ignorar a questão da Crimeia, porque a questão da Crimeia era uma questão acessória e até se entendeu, bom, a Crimeia até se percebe, porque tinha sido território russo e tínhamos minorias russófonas e tal, e não se levou aquilo muito a sério. Isto é verdade. E devia ter-se levado. Inclusivamente, antes da invasão, quando estavam ali nas fronteiras da Ucrânia, quer por leste, Belgorod e toda aquela zona, quer por norte na Bielorrússia, estavam cerca de 180 mil homens em exercícios militares. E quando o próprio Pentágono dizia que estava iminente uma invasão, e quando os líderes europeus, como Macron e outros, telefonavam a Vladimir Putin, o Vladimir Putin negou até a última hora que iria, não, isto são exercícios, nós não vamos invadir coisíssima alguma, nem pensar. O que é certo é que este tipo de diálogo foi mais um ardil utilizado por Putin. E a invasão deu-se mesmo. E a ajuda ocidental começou a ser, já existia alguma ajuda vinda de trás, porque temos a noção que havia militares americanos ou ex-militares a ajudarem a formar, a constituir o exército ucraniano desde 2014. Mas esta ajuda preciosa, que está agora a chegar finalmente à Ucrânia, como é o caso dos sistemas de lança-foguetes múltiplos, como são os sistemas de defesa antiaérea IRIS-T, de fabrico alemão, da Krauss-Maffei, ou os próprios sistemas anticarro, os sistemas NASAMS, de defesa, estes dois sistemas de defesa aérea de grandes áreas em cluster, como nós costumamos dizer. Portanto, e os sistemas HIMARS estão a chegar agora e brevemente irão ser fornecidas mais 3 baterias de HIMARS. Portanto, o que é que chegou logo no imediato? Ou logo ali nas primeiras semanas de guerra, chegaram aquilo a que foram chamados os sagrados Javelin, porque naquela altura estávamos num período do ano em que nestas paragens se começa a dar o gelo e aquelas planícies ficam de tal maneira impraticáveis que mesmo para viaturas de lagartas elas ficam, como nós dizemos em linguagem militar, atascadas. Portanto, tudo que era viaturas blindadas estavam confinadas aos itinerários pavimentados. Sr. Major-General, então mais uma vez isso leva-nos a uma série de questões, sendo que a mais evidente é porque é que os russos
sabendo à partida, conhecem o território como ninguém, conhecem as condições meteorológicas como ninguém. O que é que os levou a fazer a invasão exatamente num período em que nós sabíamos à partida que seria um período complicado para todos? Nós já há uma explicação para isso e até já sabemos quais foram as consequências. O chefe dos serviços de informação externas da Rússia foi demitido e deu-se uma purga nos serviços secretos. Portanto, porque os espiões, a rede de espiões que estavam a operar na Ucrânia... O célebre FSB? Exatamente, não só, nós temos muitos dentro de Portugal. Claro, obviamente. Na Europa Ocidental toda, nos Estados Unidos, no Canadá, porque isso foi um dos organismos que o Putin, quando assumiu o poder, pôs novamente a funcionar. Portanto, e as lavagens ao cérebro, hoje em dia, até temos as plataformas informáticas, o mundo hoje é um mundo globalizado e é muito mais fácil chegar às mentes das pessoas do que era no tempo da Segunda Guerra Mundial. No tempo da Segunda Guerra Mundial eram os panfletos, as emissões radiofónicas, era o passa-palavra quase. Escrita, era o passa-palavra. Mesmo esta questão da propaganda era muito mais difícil de fazer do que agora. Agora é muito mais fácil. Aliás, nós sabemos, isto é uma voz comum, existe uma fábrica de mentiras, a fábrica dos trolls em Moscovo, que a única coisa que faz é lançar boatos para as redes sociais, para baralhar as pessoas. Já para não falar dos ataques cibernéticos, dos hackers, não é? Isto para dizer que a Rússia e o aparelho militar russo e os decisores políticos, onde se inclui o próprio Putin, que deu a ordem para a invasão da Ucrânia, acreditava piamente que a resistência ucraniana não ia ser uma resistência tenaz como foi. Eu não direi que ele acreditasse que iria ser recebido com palmas e abraços, mas que a resistência seria mínima e que aquela grande coluna blindada entrava por Kiev fora. Seria uma Crimeia parte 2, portanto ele ia tomar de assalto sem grande resistência. Tomaria de assalto o centro de poder em Kiev, destituía o respectivo governo e colocaria um governo fantoche de feição pró-russa. E a seguir... Estratégia essa que é habitualmente seguida pelos russos, não é? Estratégia que foi seguida pela Rússia no Afeganistão e noutras paragens. E depois de ter esse governo instituído, era esse próprio governo que pedia a intervenção da Rússia para pacificar zonas... E assim aí com legitimidade. E assim ia com toda a legitimidade, porque era o próprio governo ucraniano que iria solicitar o apoio à Rússia como grande aliado, como país vizinho, como país... no fundo, da União Soviética, portanto, países que foram países irmãos, onde na Ucrânia fala-se, toda a gente fala russo, ou a grande maioria falam ucraniano e russo, são línguas muito parecidas, mas também têm as suas diferenças. De qualquer maneira, foi nisto que Putin acreditou. Só que isto não aconteceu. Não aconteceu. Um povo ucraniano levanta-se em armas, um pouco também por influência da liderança